Bom, pessoal, na primeira aula eu comecei a falar sobre índices de seleção. Eu expliquei que há os índices simples, que analisam apenas uma característica, e os múltiplos, que analisam várias características ao mesmo tempo. Entre os índices simples tem o índice de Tander e capacidade provável de produção. Nos índices múltiplos tem o índice de Rankine, o índice de seleção com peso econômico e seleção por níveis independentes de eliminação. Na primeira aula eu comecei a falar sobre o índice de Tander. Nessa aula eu irei falar sobre capacidade provável de produção. Bom, a diferença básica entre esses dois índices é que no índice de Tander eu analiso a característica em apenas um momento. No CPP eu analiso uma característica em vários momentos. Por exemplo, no peso da cria ao nascer. No índice de Tander eu peguei apenas um peso. Na capacidade provável de produção eu irei pegar o peso da cria no primeiro parto, no segundo e no terceiro. O CPP é um índice simples, pois envolve apenas uma característica de importância econômica, mas com o uso de mais de uma medida ao longo do tempo. Dessa forma, eu aumento a precisão na identificação dos melhores genótipos ao corrigir a influência de fatores ambientais. Por exemplo, uma cabra que deu cria no período seco, em que teve escassez de alimento, o peso da cria provavelmente vai ser mais leve. Porém, na segunda gestação, a cabra já bem alimentada pode ter uma cria com peso considerável. Dessa forma, eu posso ter uma estimativa de um valor genético mais próximo da realidade, ao considerar essa característica em momentos distintos. Para o cálculo da capacidade provável de produção, eu irei pegar o diferencial de seleção vezes R. O valor de R é N vezes T dividido por 1 mais N menos 1 vezes T. O N é quantas vezes a característica foi medida, e o T é o valor da repetibilidade dessa característica. Por exemplo, num rebanho com média de 5.000 kg de leite por lactação e assumindo repetibilidade da produção de leite igual a 0,5 e herdabilidade de 35%, a CPP de uma vaca que produziu em duas lactações 5.500 e 6.500 kg é... Iremos pegar esses dados e aplicar na fórmula. Primeiramente, preciso do valor de R. A característica foi medida duas vezes e com uma repetibilidade de 0,5. Ficando 2,0,5 dividido por 1 mais 2 menos 1 vezes 0,5, que é igual a 0,667 aproximadamente. Substituindo na fórmula do CPP, ficaria 0,667 vezes o diferencial de seleção. Para calcular o diferencial de seleção, pega-se a média das duas produções, que dá 6.000, menos a média do rebanho, que é 5.000, ficando então 667 kg. Essa é a capacidade de produção a mais em relação à média do rebanho. Bom, na prática seria assim. Eu simulei alguns dados aqui de peso ao nascer, do primeiro parto, do segundo e do terceiro parto. Lembrando que a fórmula do CPP precisa do valor de R. Para calcular o valor de R, precisamos de N, valor de T, que é o da repetibilidade, e vamos colocar aqui o resultado de R. O N é quantas vezes a característica foi medida. Temos aqui 3 dados, então N igual a 3. O T, se vocês olharem no arquivo do trabalho, tem dizendo que o peso da cria ao nascer tem uma repetibilidade de 0,46. E lembrando que o valor de R é o valor de N vezes T
sobre 1 mais n menos 1 vezes t. Ficaria assim: n vezes t sobre 1 mais n menos 1 vezes t. O valor de R é o numerador sobre o denominador, que é igual a 1,38 dividido por 1,92. Agora eu calculo a média de cada animal e a média do rebanho. Aplicando para todos os dados. O diferencial de seleção individual o valor de R é igual a 0,71875. E o CPP é a multiplicação do diferencial de seleção vezes R. Aqui os animais já estão classificados do maior para o menor. Aplicando uma pressão de seleção de 40%, eu irei selecionar 0,4 vezes 26 animais, aproximadamente 10 animais. Os animais selecionados pelo CPP seriam os que estão demarcados de vermelho. Na ficha de rebanho possui alguns dados incompletos, onde pode ter um asterisco ou simplesmente um dado vazio. Nesse caso, você irá aplicar um valor de R de acordo com a quantidade de medições que você possui. Aqui nessa fórmula você pode alterar, por exemplo, colocando um N igual a 2. O valor de R seria 0,63 ou qualquer outro valor que você estipular. A média do rebanho eu já havia calculado, é igual a 3,51. A média dos animais selecionados é igual a média, seleciona os dados aqui dos animais selecionados. Diferencial de seleção é a média dos animais selecionados menos a média do rebanho, dá igual a 0,42. A capacidade de produção média dos animais selecionados vai ser igual a média, desses valores, vai ser igual a aproximadamente 0,3. No trabalho vocês irão discutir esse diferencial de seleção e a capacidade de produção. Lembrando que no trabalho há vários dados de animais e que o ideal é que se divida em 2 grupos para separar as cabras velhas das cabras novas, sendo assim possível observar o efeito da idade entre os 2 grupos.